A motivação para o tema dessa reflexão veio do estudo que levamos em nosso PG de Casais e Famílias na última reunião que tivemos, quando meditamos no texto de Marcos 10, 2 a 12. O texto diz assim: Alguns fariseus vieram e lhe perguntaram: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Naturalmente, eles estavam tentando apanhá-lo numa armadilha. Que ordenou Moisés sobre o divórcio? Perguntou Jesus. Ele permitiu o divórcio, responderam. Ele disse que tudo que um homem precisa fazer é mandar a esposa embora e entregar-lhe um documento de divórcio escrito. E por que ele disse isso? Perguntou Jesus. Eu vou lhes dizer. Era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Portanto, o homem deve deixar o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E ele e a esposa estarão unidos de tal maneira que não serão mais dois, porém uma só pessoa. E nenhum homem deve separar o que Deus uniu. Mais tarde, quando ele estava sozinho com os discípulos em casa, o assunto surgiu outra vez. Ele lhes disse: Quando um homem se divorcia da esposa para casar-se com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a esposa se divorciar do marido e se casar com outro homem, ela também comete adultério. Eu vou tentar trazer aqui alguns dos argumentos que utilizei para explicar esse texto. Mas antes de mais nada, cabe salientar algumas coisas. Em primeiro lugar, sempre que possível, vou me ater ao texto bíblico, até porque nesse, ainda mais do que outros temas, minha opinião é absolutamente irrelevante. A gente pode, em tese, discutir sobre uma possibilidade de interpretação de um texto bíblico assim ou assado, desde que o texto permita tal avaliação. Mas a mera opinião, minha ou de quem quer que seja, sobre qualquer tema, se extrapolar, se for além do que o texto bíblico fala diretamente ou permita inferir, não deve ser levado em consideração de forma autoritativa, ou seja, como se fosse Deus falando, ou no sentido de uma permissão ou ordem para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Em segundo lugar, eu não estou me referindo em particular a nenhum caso específico. Logo, eu não estou mandando indireta para ninguém, mesmo que eu utilize exemplos para ilustrar algum ponto que possa refletir a realidade de vida de alguma pessoa. Em terceiro lugar, admitidamente, esse assunto é muito mais complexo do que poucos minutos poderiam dar conta. Em quarto, esse texto de Marcos é apenas um de muitos outros que cobrem esse assunto, incluindo aí nuances não abordadas nesse texto. E em quinto e último lugar, o texto do estudo fala da regra geral, por assim dizer. E esse deve ser o foco. Então, situações excepcionais que a própria Bíblia pode mencionar devem ser tratadas desta maneira, como exceção e não como a regra. Tendo deixado isso claro, a gente já começa percebendo que os fariseus queriam apanhar Jesus numa armadilha. É o que diz o texto. Eles bem que tentaram, pois Jesus estava entrando na circunscrição do governo do rei Herodes Antipas, que havia se divorciado de sua primeira esposa e casado com a esposa de seu próprio irmão. Ele é o mesmo que, quando confrontado por essa situação anos antes, havia mandado prender e finalmente decapitar João Batista, conforme vemos em Marcos 6, 16 a 18. Então os fariseus tentaram fazer Jesus ter o mesmo fim de João Batista, mas Jesus, como sempre, percebe a armadilha e faz o jogo virar, perguntando-lhes o que dizia a lei de Moisés, ao que os fariseus respondem citando Deuteronômio 24, 1 a 4. Deuteronômio 24, 1 a 4 diz assim: Se um homem casar-se com uma mulher e depois não gostar de alguma coisa nela, poderá assinar um documento de divórcio e mandá-la embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, e se o segundo marido também encontrar algo nela que ele reprova, também pedir o divórcio ou morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela novamente, visto que ela foi contaminada. Isso seria uma ofensa ao Senhor. Não permitam que se cometa pecado tão grave na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Jesus então passa a explicar exatamente o que Moisés quis dizer quando permitiu o divórcio, no sentido de regulamentar algo que estava absolutamente banalizado, e que isso era decorrente da dureza do coração humano, do egoísmo, da maldade, e não era essa a vontade nem o propósito de Deus para o casamento.
De fato, Deus cria a primeira mulher, Eva, da costela de Adão. E ao lhe dar em casamento, é como se unidos em um só corpo, uma só carne, como diz a Escritura, eles voltam à unidade inicial. O corpo que falta uma parte passa novamente a ser completo. Então não há que se falar em amputar-lhe um membro, não faz sentido. E aqui cabe uma das chaves interpretativas desse texto, e que serve também para todas as coisas que dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus e entre si. Nenhum homem deve separar o que Deus uniu. Isso é verdade para o casamento, unidade básica constitutiva da sociedade e fundamento da família, que reflete o tipo de relacionamento que Cristo tem com a igreja, chamada sua noiva, conforme Efésios 5, 22 a 33. E aqui o texto de Efésios. Honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela, para fazê-la santa e purificada pelo lavar da água mediante a palavra, a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. É assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, do qual nós todos somos membros. Por essa razão, o homem deve deixar seu pai e sua mãe, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Eu sei que isto é um mistério, porém é uma ilustração de Cristo e a igreja. Portanto, eu torno a dizer, um homem deve amar sua esposa como a si próprio e a esposa deve respeitar o marido. Deixa eu dizer novamente. Nosso casamento reflete ou deveria refletir o tipo de relacionamento que Cristo tem com a igreja, não o contrário. Como assim? O relacionamento que Cristo tem com a igreja é que serve de arquétipo, de modelo para a maneira com que devemos nos relacionar em nossos casamentos. Gente, isso é muito importante. Quando o diabo quer atentar contra a instituição do casamento, além de querer destruir a família, ele quer minar em nós a confiança de que Cristo ama a sua igreja e se relaciona com ela de maneira perfeita, que ele nunca desiste dela, que ele nunca a abandona, que mesmo que ela seja infiel muitas vezes, reconheçamos isso numa esfera pessoal individual. Cristo sempre permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, a seu nome e a sua palavra, conforme 2 Timóteo 2 e 13. De fato, inúmeras vezes, por meio dos profetas do Antigo Testamento, Deus demonstra seu amor fiel, mesmo em face a um povo infiel. Lembro-me do exemplo do profeta Oséias, que se casa com uma prostituta para mostrar ao povo de Israel essa verdade, conforme Oséias 1 e 2. Então, voltando à chave interpretativa do texto, nenhum homem deve separar o que Deus uniu. Isso significa que nenhum homem pode intentar desfazer o que Deus fez, achar que pode atrapalhar ou se insurgir contra seus planos e vontade soberana. E isso, por óbvio, vai além do casamento, serve para tudo na vida. E é por isso que eu temo profundamente e contra a vontade do Senhor, que muitas vezes trabalha por meios que me são mistério. Mas no tocante ao matrimônio, essa união não é só um contrato civil. E o divórcio não afeta apenas uma promessa e uma aliança feita entre duas pessoas e que tem como testemunhas a família, a sociedade e, no caso de cristãos, a comunidade em que congregam e o próprio Deus. O divórcio, a palavra deixa claro, é uma abominação aos olhos do Senhor, conforme Malaquias 2,16. E ele não trata de maneira leve quem faz pouco caso do casamento e do divórcio, que é algo que deveria ser excepcionalíssimo. Ele é, na verdade, no frigir dos ovos, consequência de a mulher não ter sido sábia, conforme Provérbios 14:1, não ter sido submissa ao esposo, não lhe honrando e respeitando, mas também e principalmente de um homem não ter amado sua esposa de maneira sacrificial, dando sua vida por ela à semelhança de Cristo pela igreja. O espírito da lei de Moisés, como era o anterior Código Civil brasileiro a respeito da separação e do divórcio,
não era incentivar ou banalizar o divórcio. Pelo contrário, era por meio da burocracia necessária e do tempo requerido entre uma fase e outra do processo, tentar promover a união, retomar o convívio, desfazer a contenda, enfim, de maneira a ressuscitar aquilo que parecia ter morrido, o sentimento, a decisão, o compromisso. Aliás, só um parêntese, a questão do sentimento. Muitas pessoas, ao se divorciar e depois ao desejarem casar novamente, alegam que têm o direito de serem felizes. Meu irmão, minha irmã, isso talvez seja compreensível na mente pecadora do homem natural, mas não aos olhos do homem e da mulher convertidos ao Senhor e nascidos de novo. De fato, o sentimento, embora importante, nunca deveria se sobrepor à aliança, ao compromisso mútuo com a pessoa, com Deus, com a família, com a igreja e com a sociedade que o casamento representa. Sentimentos vêm e vão. Há momentos numa corrida longa, estilo maratona, como é o casamento, quando o cansaço parece prevalecer, quando o tédio reina, quando podemos estar mais à flor da pele, machucados, e qualquer palavra dirigida a nós terá uma compreensão prejudicada. Mas se soubermos reconhecer nossos pecados, e aqui fica a dica de um livro muito bom sobre esse assunto, Quando Pecadores Dizem Sim, de Dave Harvey, que expressa essa realidade de que somos pecadores unidos com nossa bagagem emocional e nossas lutas individuais que o casamento pode acentuar. Então poderemos aprender na jornada da vida a dois a pedir perdão, a abrir mão de nossos interesses egoístas imediatos em favor do nosso cônjuge. Dificilmente haverá uma situação que aos olhos de Deus seja absolutamente irreparável, irreconciliável, porque Deus é o Deus dos impossíveis, conforme Jeremias 32, 27. Biblicamente falando, meus irmãos, não temos o, entre aspas, direito à felicidade. Especialmente não se considerarmos o conceito de felicidade que o mundo e a sociedade pregam, aquela conquistada a qualquer custo, não importando o outro. Aliás, até mesmo na cultura norte-americana, com seus defeitos e virtudes, a, entre aspas, felicidade não é algo garantido, e sim tão somente a busca pela felicidade. Percebem que há uma diferença? Mas voltando às escrituras sagradas, Deus não tem compromisso nenhum com a minha felicidade individual momentânea, especialmente se aquilo que eu acho que me daria felicidade implicar em pecado, porque o divórcio é pecado, o adultério é pecado, que é o que Jesus fala posteriormente aos seus discípulos. E para fechar esse longo parêntese, essa semana, por uma feliz coincidência, eu vi um vídeo no YouTube com um áudio do escritor cristão C.S. Lewis, gravado, salvo engano, alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde ele comenta sobre a mudança comportamental que passava a sociedade inglesa de então e cita esse tema do suposto direito à felicidade como algo não garantido, não natural e até não legítimo do homem. E usa como exemplo justamente essa questão do divórcio e do novo casamento, dizendo ele que se um homem se divorcia de sua esposa porque os anos não lhe foram favoráveis e ela já não exibe a beleza da mocidade, para então se casar com outra mais jovem, que por si só já é um absurdo em todas as razões, alegando que deseja ser feliz, o que lhe impediria de dali a 2 ou 3 anos inventar outra desculpa, talvez não mais a beleza, mas outra razão qualquer, para também desfazer esse segundo casamento e procurar uma terceira, e uma quarta, e uma quinta esposa, tudo isso para ser feliz à custa da infelicidade alheia. Que direito seria esse, entre aspas, né? Se banalizarmos o casamento por meio de um divórcio livre e refletido, a própria sociedade desmorona, pois o casamento é ou deveria ser uma de suas instituições mais sagradas e fundamentais. Se a pessoa é infiel no casamento e justifica por qualquer besteira o divórcio, qual o pudor que lhe impedirá de fazer isso em seus negócios ou em outras relações que são bem menos importantes? Para concluir essa reflexão, meus irmãos, quando se fala do divórcio, logo surgem muitas perguntas sobre situações e se isso, e se aquilo outro, como se uma situação A ou B pudesse justificar o divórcio e mais ainda um novo casamento. Eu não vou entrar em situações individuais para não ser atraído ao mesmo tipo de armadilha que os fariseus lançaram sobre Jesus. Se a palavra fala ou se cala sobre um determinado assunto, e lembro que esse tema do divórcio em Marcos é resumido e parcial com relação aos demais evangelistas e ao restante da Escritura Sagrada, então não devo emitir opinião. Além disso, meu irmão e minha irmã, há algo muito importante que devo tocar antes de terminar, que é sobre o pressuposto do casamento versus o pressuposto do divórcio. O que vem a ser isso?
Vou usar uma analogia para tentar explicar. Quando me perguntam se é possível haver espaço para dúvida no nosso relacionamento com o Senhor, eu costumo dizer que depende. Depende de quê? Se o nosso pressuposto, quando nos aproximamos do Senhor, é o pressuposto da fé ou da dúvida, ou seja, se buscamos a Deus com intenção genuína de coração, querendo crer, querendo conhecê-lo melhor, querendo sanar a dúvida e construir em cima disso um relacionamento mais estável, ou se a dúvida é só a desculpa para a descrença, para a falta de fé, quando agimos como os fariseus na época de Jesus, que utilizavam a dúvida como uma ferramenta para tentar desacreditá-lo. É parecido com o pressuposto do casamento versus o pressuposto do divórcio. Muitas pessoas, quando perguntam sobre o tema do divórcio à luz das Escrituras, buscam sanar dúvidas sinceras a respeito da palavra, de como Deus enxerga o casamento e o divórcio, enfim. Por outro lado, outras pessoas já buscam as, entre aspas, possíveis brechas que possam achar nas entrelinhas, nas letras miúdas, querendo não a salvação do seu casamento, mas a desculpa que faltava para chutar o pau da barraca, uma vez que descobriu aquela, entre aspas, possibilidade respaldada pela religião e pela lei. Então, se você me perguntar, mas ele disse isso e aquilo outro, como se fosse uma justificativa válida para o divórcio, e depois me vem com a pergunta se pode ou não casar de novo, eu mando você voltar às escrituras e avaliar o seu coração e o seu relacionamento com Deus primeiro. Deixa eu contar uma história baseada em fatos reais, como diz no começo de alguns filmes. Vez por outra, em momentos que o casamento parece não ter solução e o desespero toma conta de nossas almas, mas sendo servos do Senhor e não desejando o divórcio, podemos ser tentados a fazer uma oração como essa. Deus, leva o teu servo ou a tua serva, porque eu não aguento mais. Ou ainda, leva a mim, Senhor, porque eu não aguento mais. Sendo que nossas orações deveriam ser no sentido de pedir a Deus que convertesse os nossos corações a Ele e ao nosso cônjuge, e o do nosso esposo ou esposa a nós, e nos ajudasse a andar a segunda, a terceira, a quarta milha. Eu não tenho como dar soluções a respeito de todos os casos em concreto que alguém poderia me lançar, exceto apontar para as Escrituras, naquilo que o Senhor falou, relembrar o que falei acima de nos entregarmos mais a Deus clamando por ajuda e questionar o real motivo de acharmos que o divórcio, algo que tem consequências físicas, emocionais e espirituais, pode ser a solução do problema e não piorá-lo mais ainda. Eliade, mas eu já me divorciei, não tenho o direito de recomeçar e reconstruir minha vida? Meu irmão, minha irmã, eu não posso julgar você, mas pense naquilo que falamos antes. Será que posso colocar minha felicidade pessoal acima de tudo, acima inclusive da palavra de Deus? Será que justifica direito, entre aspas? Não temos. Deus é o Senhor da nossa satisfação. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo do canal. Então a nossa alegria deve começar e terminar nele. Pode ser que Deus faça isso em sua vida? Talvez. Talvez ele derrame graça e apague a maldição e a vergonha que o divórcio traz. Mas no que depender de você, não deposite sua alegria e confiança nessa possibilidade. Ou melhor, em sentimentos, pessoas ou circunstâncias. Mas confie e descanse no Senhor e no Senhor somente. Por fim, se você está ouvindo essa reflexão, se encontra numa encruzilhada, enfrentando um processo de divórcio, ou considerando essa possibilidade, eu rogo a Deus e a você que se coloque novamente de joelhos no chão e clame ao Senhor para que mude sua mente e coração e o de seu cônjuge, se for o caso. Que repreenda toda seta inflamada do maligno que procura desmerecer ou diminuir a importância e o valor do casamento. Não só genericamente falando, mas o seu próprio casamento, sua história de vida a dois, e que reconsidere seriamente essa decisão, por mais dolorosa e justificada que tenha sido. A minha oração hoje é para que Deus retire do nosso vocabulário como cristãos a palavra divórcio, que Ele possa converter os nossos corações pecadores diariamente, nos dar força para suportarmos uns aos outros, buscarmos ajuda enquanto é tempo oportuno em casais mais experientes e que sejam servos do Senhor, em vez de em coleguinhas de trabalho, faculdade ou academia que nem sempre darão os melhores conselhos e terão os melhores interesses em mente. Ou que Ele possa nos perdoar caso isso já seja um fato consumado e irreversível. Deus nos abençoe.